troca mensagens com amigos num site de relacionamentos na internet. Um dos amigos quer saber qual é a verdade sobre a acusação de estupro. O adolescente confirma usando um termo chulo. Em outro diálogo, ao ver a foto da garota a quem responde, o adolescente ameaça com um novo estupro. Os diálogos confirmam o crime praticado por 3 adolescentes há quase 40 dias. A vítima é uma garota de 13 anos. A família prestou queixa imediatamente, mas o caso era mantido em segredo por envolver famílias poderosas e influentes de Florianópolis. Uma delas é a família Sirotsky, dona do maior grupo de comunicação do sul do Brasil. Com a confissão, a notícia se espalhou via internet. A denúncia de estupro acabou se transformando num grande escândalo. Virou o assunto da semana aqui em Florianópolis. O que mais choca as pessoas é justamente o perfil dos acusados. São jovens de apenas 14 anos de idade, de famílias de classe alta e que frequentam as melhores escolas particulares da cidade. Tem que vir à tona para todo mundo saber. Foi muito grave, muito repugnante o que aconteceu. A garota é ex-namorada de um dos acusados. Os dois se encontraram neste shopping no centro de Florianópolis. Depois foram juntos para o apartamento de um segundo adolescente. No depoimento à polícia, a menor disse que ficou no apartamento das 7 às 11 da noite, que bebeu vodka com os 2 rapazes e que não se lembra do que aconteceu a partir de um determinado momento. Ela suspeita que os amigos misturaram algum sonífero à bebida, um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. O estupro teria acontecido no quarto com a jovem inconsciente. Um terceiro rapaz também pode ter participado do abuso. A garota diz que viu quando ele se juntou ao grupo, mas não consegue identificá-lo. O adolescente que mora no apartamento é filho de um dos diretores da RBS, Rede Brasil Sul de Comunicação, que controla jornais, rádios e as emissoras de TV afiliadas da Rede Globo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No depoimento à polícia, a vítima disse que a mãe do adolescente estava em casa o tempo todo. Ela estaria dormindo num dos cômodos do apartamento. Só teria percebido o que estava acontecendo muito tempo depois, quando ouviu o barulho e foi até o quarto do filho. Mas aí já era tarde demais. No depoimento, a menor diz que quando recobrou a consciência estava na cozinha, amparada pela dona do apartamento. A menina foi atendida no dia seguinte nesse hospital. Ela estava bastante machucada nas partes íntimas e tinha sinais de violência no pescoço. O segundo adolescente acusado é filho de um delegado de polícia da cidade. A perícia confirmou o estupro, mas o diretor da Polícia Civil coloca em dúvida a violência sexual. Eu não posso dizer que houve estupro, houve a conjunção carnal, houve o ato. Agora, se foi consentido, não, se foi na marra, não, eu não posso fazer esse comentário porque eu não estava presente. Os pais da garota não quiseram dar entrevista. O advogado disse que a família ainda está muito abalada. Submetida a tratamento terapêutico de ordem psiquiátrica e psicológica e que, se Deus quiser, ela vai superar essa barreira. As investigações sobre o caso foram encerradas na sexta-feira e encaminhadas à justiça. A delegada que cuidou do caso não quis dar entrevista, nem revelar qual foi a conclusão do inquérito. O delegado, que é pai de um dos acusados, teria tirado licença devido à repercussão do caso. Na RBS, o advogado da empresa disse que o diretor, pai do outro menor, prefere não se manifestar. Este site, mantido pelo blogueiro Hamilton Alexandre, foi o primeiro a noticiar o estupro. A página teve tantos acessos que ficou sobrecarregada e saiu do ar em alguns momentos. O blogueiro investigou os boatos e encontrou na internet os diálogos comprometedores. Há um choque generalizado, inclusive porque os diálogos dos garotos estavam nos seus microblogs na internet, né? Os estupradores, eles mesmos colocam os nomes deles nos próprios microblogs. Então, a sociedade já sabia
quem eram os estupradores, né? A conversa mostra que o filho do diretor da RBS se considera à vontade para praticar violência sexual. O amigo pergunta: estuprar está na moda? E a resposta, mais uma vez, vem com uma expressão vulgar. O rapaz demonstra também que não se preocupa com uma possível punição. Veja a resposta quando perguntam se ele não tem medo de ser preso. O adolescente faz pouco caso. O blogueiro teme que, por serem famílias influentes, os rapazes fiquem mesmo sem punição. Esses são monstros e não vão ser tratados com viagens internacionais, com férias na Europa, na Disney. Eles têm que ter a mesma lei que é dada para o filho do servente de pedreiro que mora na Vila Aparecida. A RBS TV só falou do caso esta semana, sem entrar em detalhes e sem revelar o envolvimento de um integrante da família que controla a empresa. No jornal Diário Catarinense, também do grupo, a reportagem publicada na sexta-feira não dá nomes da mesma forma. No final, o jornal tenta justificar, com a afirmação de que os veículos do grupo RBS não identificam nomes de menores em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Na mesma edição, o jornal publicou um comunicado em que admite o envolvimento de um dos integrantes da família Sirotsky, sócia majoritária do grupo RBS, em ocorrência policial. O comunicado diz ainda que está acompanhando o adolescente, membro da terceira geração da família. E mesmo omitindo a notícia, durante quase 40 dias, afirma que o grupo RBS continuará cumprindo sua missão de informar. Este especialista lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas socioeducativas como a internação para crimes desse tipo. A previsão para esse tipo de situação é que eles tenham uma pena elevada. Na verdade, não é uma pena. É que a medida socioeducativa seja uma medida de internação e essa medida não vai passar nunca de 3 anos. Em outros países, menores que praticam crimes são tratados com mais rigor. A justiça procura determinar se, independente da idade, a pessoa tinha ou não capacidade de entender a gravidade do que fez. Na Inglaterra, por exemplo, uma criança responde legalmente por um crime a partir dos 10 anos de idade, e várias já foram condenadas à prisão. Esta mulher de 27 anos também foi vítima de estupro depois de uma festa no apartamento de uma amiga, 5 anos atrás. De repente, eu apaguei. E quando eu volto, começa a voltar a consciência, ele estava em cima de mim, eu estava sem roupa. Eu pergunto o que estava acontecendo, e ele disse: isso é sexo. E riu e continuou, mas eu estava tão grogue que eu não tinha reação, não tinha como empurrar ele. Confusa e com medo, ela não prestou queixa à polícia. Agora, a história da menina de 13 anos reacendeu nela a revolta e a indignação. Eu comecei a chorar porque eu me identifiquei, apesar de que o caso dela eu acho que foi bem pior que o meu. E fiquei com ódio também porque, por serem filhos de pessoas influentes na cidade, por serem da alta sociedade, iria acontecer o mesmo que aconteceu comigo, eles iriam se safar. O estuprador não tem idade, não deve ser tratado com diferença por ser menor ou maior. Estuprador é estuprador. Deixa de ter direitos nessa hora. Não vamos passar a mão na cabeça. Tomara que a justiça leve esse caso às últimas consequências e que não vire uma enorme pizza, né? Uma pizza recheada de queijo da impunidade. A partir de hoje, o jornalismo da Rede Record vai acompanhar o caso passo a passo. Vamos mostrar a investigação, o processo na justiça e a decisão final, seja ela qual for.